Bom dia, Alexandre. Bom dia, João. Estamos aqui na minha primeira experiência como. Não sei o que é que posso chamar esta rúbrica, ainda não faço ideia. No entanto, a ideia é falar com pessoas de áreas que são do meu interesse, como vocês sabem, e a parte do desporto, nutrição, negócios, investimentos e tudo mais são temas que serão falados daqui para a frente. Nós começamos aqui com o Alexandre. Portanto, o Alexandre é alguém que está dedicado à parte do estudo do nosso corpo, não é verdade? Exatamente. E também à parte do desporto. Yep. Pronto, inicialmente eu queria que falasses um pouco do teu background no desporto, Ok. como é que surgiu esta parte na tua vida. Ok, então, Dares um pouco de contexto. basicamente até aos 14 anos nunca liguei nada ao desporto. Não era aquilo que me cativava mais, mas surgiu-me um grande interesse de ir para a Força Aérea, porque eu adorava aviões, naves espaciais, e para a Força Aérea eu queria ser piloto, e um piloto tem de estar bem preparado fisicamente. E foi um bocadinho daí que começou. Eu era fraquinho, não tinha músculo nenhum. Comecei a pensar, como é que eu vou aguentar andar lá numa centrifugadora se não tiver músculos para aguentar assim? Então, aí comecei a ir ao ginásio, comecei a treinar em casa antes até. Minha mãe comprou-me 2 pezinhos de 5 kg. Comecei, aquilo ficou levezinho para mim. Comecei a ver vídeos do Arnold Schwarzenegger no YouTube e fiquei apaixonado pela cena. E daí veio a motivação. A partir dos 14 anos comecei a treinar forte. Passado para aí 6 meses, a minha ideia já era competir no fisiculturismo. Treinava, como te lembras, comia frango aos lanches, e frango e atum, todas as refeições pareciam almoços. E pronto, e foi daí que começou a minha paixão pelo desporto, no início pelo ginásio, e depois foi-se modificando conforme a vida foi acontecendo. Que neste momento veem claramente que já não sou fisiculturista, tenho um corpinho já um bocadinho mais magro. Portanto, decides começar a tua jornada no desporto aí nessa altura do fisiculturismo. Pronto, percebi aqui um pouco que a tua motivação vem da parte da Força Aérea, mas o que é que te levou a toda essa consistência de ginásio? Porque pronto, eu bem me lembro que nós estávamos a estudar e tu tinhas um compromisso muito grande, treinavas todos os dias, acordavas cedíssimo para preparar as tuas refeições. É verdade. De onde é que vem toda essa motivação e consistência? Uma da minha frustração foi não ter ido para a Força Aérea, porque, ironicamente, tenho o meu pé aleijado hoje, mas foi porque tenho joanetes, pé plano e coisas que nos critérios de aceitação para um piloto são anuláveis, portanto não podia ir para a Força Aérea por causa destes problemas congénitos de saúde. E isso eu fiquei um bocadinho perdido no que fazer, porque a minha ideia, aí desde os 4 anos, era ser astronauta e a minha ideia de ser piloto era para depois conseguir candidatar-me à NASA como piloto. E portanto eu fiquei super perdido na vida sobre o que fazer e encontrei no ginásio um propósito que eu tinha perdido, porque obviamente já não conseguia ser piloto. E eu, desde criança, que sempre fui muito focado quando tinha um propósito, e comecei a ganhar músculo muito rapidamente, percebi que era bom naquilo e esses ganhos deram-me ainda mais vontade de ser consistente. E quando tu começas a ver que as coisas estão a dar certo, tu queres e ficas ainda mais apaixonado pela coisa. Isto tudo com 14, 15 anos. Exatamente. Portanto, numa altura em que eu bem me lembro em que portanto, o nosso volume de aulas era muito grande, portanto, a altura que tu treinavas com uma consistência incrível e acordavas todos os dias para fazer as tuas refeições. Tu tinhas um compromisso muito grande. Como é que era a tua rotina? Quais é que eram as dificuldades que sentias na altura e como é que acabaste por na altura superar? Sinceramente, a maior dificuldade era encaixar o treino no dia, porque eu na altura não tinha transporte, não é? Estava dependente dos horários dos autocarros. Então o que é que eu fazia muitas vezes no secundário? Aproveitava a hora de almoço quando era 2 horas e usava uma para ir treinar. E era isso que eu fazia. Uma das dificuldades foi que naquela altura comecei a namorar e era difícil gerir as coisas, e depois os amigos, né? Aquela pressão, vem connosco, vem fazer uma cena. E eu estava ali super focadíssimo no ginásio, muitas vezes tinha de usar o não, que era uma coisa que me custava
mas que sabia que para o meu propósito era necessário. Uhum. Eu estava super focado em atingir aquilo. Na altura a ideia era Mr. Olympia, né? Exato. Isso também sempre com objetivos muito Muito grandes. Portanto, altos, é começamos com a NASA Yeah, e a seguir Mr. Olympia. é verdade. Portanto, sempre a colocar a fasquia Muito alto. muito alto. Eu acho que o limite é o céu. Pá, eu geralmente acredito que o nosso corpo, os limites que nós achamos que o nosso corpo tem, são muito antes dos reais limites. O nosso cérebro manda-nos parar muito antes da nossa capacidade máxima. E eu acabei por ver no ginásio uma lição de vida, em que quando tu achas que já não dá mais, ainda dá sempre mais um bocadinho. Uhum. E acho que levei essa lição de vida para tudo na vida. Para o meu percurso académico, para o meu percurso neste momento como atleta híbrido, não profissional obviamente, amador, mas que tenho tentado ser consistente. E Portanto, sempre a testar. exatamente, sempre quase como ver até onde é que a corda aguenta. Ver até onde é que ela estica. E colocando sempre. Antes de passarmos ao próximo tema, qual é que achas, numa fase inicial, que é a importância da nossa mente para isso? Ainda para mais nessa altura. Sim. Porque muitas vezes aquilo que nos sabota é justamente a nossa mente. Portanto, nós achamos que o limite está lá porque sentimos dor. Sentimos o esforço, mas se superarmos essa parte mental, acabamos por perceber que afinal ainda dá para mais um bocadinho. Eu acho que no meu caso, aquilo que me permitiu ir além da dor e conseguir ganhos tão rápidos foi ter ídolos. Arnold Schwarzenegger, os discursos deles eram incríveis, era vai. Tu quando achas que não aguentas mais, ainda aguentas mais um bocadinho. Pá, Arnold Schwarzenegger, filmes do Rocky também, eram tudo coisas que me cativavam. E eu acreditava, eu sempre fui um bocadinho de se esta pessoa consegue, porque raio é que eu não consigo? Era sempre olhar para alguém que já conseguiu aquilo que eu quero e se esta pessoa conseguiu, porque é que eu não consigo? Ou seja, acho que foi um bocadinho o meu percurso, por exemplo, quando foi a carta de condução, estava nervoso para ir tirar a carta. Mas a minha ideia para tentar desconstruir o nervosismo é há bilhões de pessoas a conduzir, porque raio é que eu não hei de conseguir conduzir. Exatamente. Acho que foi sempre Portanto, destacas ainda, portanto, já nessa altura, a importância de nós termos, muitas vezes que é importante, claro que é importante acreditarmos em nós e nos testarmos, mas é importante às vezes termos alguém que nos dê essa motivação e que basicamente um pouco também que nos mostre o caminho e que é possível e que já aconteceu. Mesmo. Acho que é uma das coisas mais importantes para ser bem sucedido, não só acreditarmos em nós mesmos, mas sim acreditarmos que se alguém conseguiu aquilo, é possível para nós. E colocaste alguma vez na tua mente, portanto, nessa altura, a pensar, eu vou fazer ainda melhor do que o Schwarzenegger? Sim. Portanto, passar essa barreira daquilo que já existe. Exatamente. Para algo. Acho que numa fase, obviamente, iniciante, estás no zero, tens de ter, digamos, um ponto de ancoragem, ponto que tu queres chegar. Mas obviamente que a partir do momento que tu chegas aí, tu queres o objetivo, lá está, o limite é o seu, não te queres só limitar àquela pessoa, queres ainda fazer melhor que aquela pessoa. Exato. Mas quando estás lá em baixo, tens de ter uma âncora. Portanto, tomar consciência do ponto em que estamos e do ponto para onde queremos ir, tendo no fundo a humildade de perceber que, claro, que tu não podes ser melhor que o Schwarzenegger se ainda não estás no ponto. Exatamente, que acho que é isso que nos dias de hoje as gerações, talvez muito pelos estímulos extremamente dopaminérgicos que nós temos, a pessoa está no ginásio há 2 meses e já queria ser o Schwarzenegger. Não ganha grande músculo, vou desistir. E tudo o que realmente é valioso na vida, eu acredito que tem muito trabalho para isso. Às vezes, trabalhar inteligente, não é? Porque às vezes há pessoas que metem muito trabalho numa coisa, mas não da melhor forma. Mas é um bocadinho aquilo. Já vamos voltar a esta parte mais à frente, se não me esquecer, para não desviar muito daquilo que é o tema, mas vamos à parte dessa comparação que falas, que nós acabamos por fazer uns com os outros nos dias de hoje. Queria saber, portanto, há uma altura da tua vida em que o fisiculturismo deixa de fazer sentido para ti. É verdade. E portanto, foi numa altura, não sei, corrige-me se estiver errado, foi numa altura em que até foste para a universidade. Foi mais ou menos nesse espaço temporal. Foi, basicamente, eu fui para a faculdade, inscrevi-me até num ginásio de culturismo. Eu era quase dos mais pequeninos que estava lá, era excelente, porque sentiste o minorquinho ao pé daqueles monstros, que era literalmente, e ainda treinei. E foi basicamente um bocadinho
a Covid-19 que mudou um bocadinho o meu paradigma. No sentido de, quando eu fui para esse ginásio, antes da Covid, ou seja, eu entrei nesse ginásio basicamente 2 meses antes do confinamento. Estive lá nesses 2 meses e eu percebi que claramente para estar naquele ponto era preciso usar alguma coisa exógena. Né? Vocês estão a bem perceber o que é que... Sim. E eu comecei a questionar tudo, não é? Ainda por cima, numa altura, fomos para casa, estava todo o dia em casa a ter aulas, mas estás o dia todo em casa, os pensamentos são muito mais... Não estás naquele stress de dia, não estás com os teus amigos. Não tens um escape. Exatamente. Tens de lidar com os teus pensamentos. E eu comecei a pensar, será que é realmente isto que eu quero? Fazer isso à minha saúde? Usar substâncias exógenas? Ainda por cima, o meu objetivo era ser Mr. Olympia. Portanto, estar no auge. E eu comecei a pensar, se calhar não. E, por coincidentemente, comecei a andar de bicicleta para poder sair de casa. Porque era aquela caminhada higiênica que eles falavam. E pedi uma bicicleta de 1980, de ciclismo de estrada, a um tio meu, ele emprestou-me. Epá, eu comecei a gostar mesmo muito daquilo e comecei a questionar um bocadinho. Ou seja, é quase como naqueles anos todos eu estive ali a fazer desporto focadamente, tinha a dieta, o treino, tudo ali super consistente. E houve uma altura em que eu começo a fazer desporto quase por lazer. Ou seja, era fixe, já não era uma coisa ali completamente focada. E eu fiz durante 5 anos ali super focadíssimo, foi até dos 14 aos 19. E quando eu volto a fazer desporto, um desporto muito diferente, não é? Que de endurance, ciclismo, pá, eu apaixonei-me por aquilo e começo a acompanhar ciclismo, começo a perder um bocadinho o interesse pelo culturismo, porque acabo por perceber... Tens uma nova paixão. Exatamente. Do nada. E isso custou-me muito, porque estar 5 anos a trabalhar para uma coisa... Eu tive ali muito tempo em... Que a tua cabeça certamente estava a questionar, ok, pá, isto está-me a saber muito bem, mas eu estou a, basicamente, no fundo, quase que a deixar para trás. Exatamente, estava aquela sensação de desistir, e eu não sou uma pessoa de desistir. Mas pronto, acho que foi um bocadinho perceber que estava-se a iniciar um novo ciclo da vida e que era completamente normal. Não me arrependo minimamente, porque aqueles 5 anos, ainda por cima num período tão fulcral que é a adolescência, entrada à adolescência e para a idade adulta, que eu fui uma pessoa super focada, deu-me um background para a vida adulta quase como uma lição, em que se tu focares numa coisa e trabalhares arduamente, pode demorar tempo, mas has de conseguir lá chegar. E acho que foi esse assim, o meu maior ensinamento. Portanto, isso é uma coisa com que muitas vezes eu, inclusive, me debato muito, nós encerrarmos ciclos. Nós, portanto, tem vários projetos que eu já tive, coisas que acabei por encerrar e que na minha cabeça até há uns tempos atrás eu me culpabilizava um pouco que nós estamos a desistir, mas no fundo não estamos, porque pronto, temos todo o trabalho que fizemos para trás, tivemos aprendizagens, certamente que nos trouxe muitas vezes novas pessoas, novas ideias, novas perspectivas. Exatamente. Testamos o nosso corpo, seja em que situação seja. Portanto, às vezes até em alguma dificuldade e nós aprendemos a lidar com isso e se nós ainda aqui estamos é porque, lá está, nós superámos todas essas coisas que tivemos no passado e no fundo não perdemos. Exatamente. Portanto, foi tudo uma aprendizagem para ti, essa parte portanto, de trabalhar para o fisiculturismo e que, lá está, a disciplina toda que tu colocaste, certamente que hoje em dia sentes que te ajuda noutras áreas. Muito. Porque já o fizeste. Exatamente. Porque já o fizeste. Porque já o fiz. E é uma camada que... Está lá. Portanto, que está lá. É um exemplo. Que é tudo. Portanto, eu acho que poderia, antes de entrar aqui na parte do teu canal, voltar ao tema que estávamos a falar antes. Então, numa perspectiva científica também, falares dessa comparação que nós muitas vezes temos hoje em dia devido a estímulos, muitas vezes através das redes sociais, que é um facto. Sim. De nós nos compararmos imenso com a vida dos outros e pensarmos, ok, pode haver algo que eu não estou a fazer tão bem, se calhar não estou a fazer o suficiente porque esta pessoa transmite. Como é que isso funciona a nível científico? Se é que acredito que já tenhas te debruçado um pouco sobre o tema. Acaba por ser complexo, porque muitas vezes quando nós comparamos com outros, nós comparamos simplesmente com os seus resultados. Mas as pessoas não tendem a mostrar o trabalho feito por trás da cortina, não é? E
o trabalho de comparação que muitas vezes nós temos de pensar é o que é que a pessoa fez para lá chegar. Exato. E tem de ser esse trabalho que nós temos de valorizar e não o resultado. Porque quando o nosso cérebro vai valorizar um resultado em vez do trabalho para lá chegar, estás a valorizar muito mais a recompensa do que a jornada. Existe aquela célebre frase: The man who loves the walk walks further than the man who loves the destination. Ok. E é super como nós funcionamos. Conhece o Andrew Huberman? Sim. Ele quando entregou o trabalho no final do... acho que foi no doutoramento dele, a orientadora de estágio dele disse: não vamos celebrar. E ele ficou super confuso. Porquê não vamos celebrar? Porque não faz sentido, muitas vezes, tu estares a pôr demasiada recompensa, ou seja, demasiada dopamina, onde o teu pico de dopamina vai surgir pela recompensa. Porque se a tua dopamina é só desencadeada pela recompensa, vai ser torturante o processo. E não é isso que se quer da vida. A vida é uma jornada em que 99% dos nossos dias vão ser, se nós não valorizarmos o percurso, não vão vamos ser sentir essa dopamina. aborrecidos. Exato. E eu acho que, por exemplo, neste momento, eu estar a trabalhar para uma maratona, é muito mais interessante aquele percurso todo, ter de acordar às 5h30 da manhã. Ora, me apetece treinar, mas vais treinar e no fim do treino sentes-te bem, do que se eu fosse só bora à maratona. E só estou feliz quando conseguir atingir a maratona. Tu agora tiveste um perfeito exemplo, que é, tu fazes uma preparação para uma maratona. Exatamente. E no início da maratona, primeiros 2 km, tens uma lesão. Foi na meia maratona preparatória para a maratona, mas sim, tenho uma lesão há 3 semanas da maratona. Portanto, todo o trabalho que tiveste a ter até hoje... Não me arrependo. Exatamente. Nada. Portanto, não é, ou seja, acaba por ser um pouco, claro que nós esperamos sempre de concluir, lá está, tudo aquilo que nos propomos, mas tens uma lesão na meia maratona que não te permite. O teu prazer deste trabalho e para o futuro é justamente esta jornada pela qual tu te apaixonaste. A jornada é sempre muito mais importante. E é por isso que a comparação nas redes sociais faz o nosso sistema de recompensa virar para aquilo que não deveria ser o suposto, que é só ver aqueles reels com eles, com os milionários com os carros e nos jacuzzis e a viajar para sítios incríveis. Mas o que é que eles tiveram de fazer atrás das cortinas? Porque nós queremos a recompensa, queremos aquilo que eles já têm, mas não pensamos ok, o que é que está por trás, o que é que tiveram de sacrificar muitas vezes. Porque a verdade é que lá está, e ainda, portanto, usando aqui esta parte da tua maratona, o trabalho diário não é fácil. Sim. Colocando aqui em palavras, é uma merda, porque é monótono, é uma coisa que é chata. É verdade. Se tu fosses fazer um filme da vida desportiva de um atleta, tu irias te aborrecer passado 1 minuto. É sempre o mesmo. Acorda, come, vai treinar, vai dormir, casa. Porquê? Porque é consistência. Não há nada de extraordinário nas pessoas extraordinárias. O que há de extraordinário nas pessoas extraordinárias é a consistência com que elas têm a capacidade para fazer hábitos monótonos. Nós temos um grande exemplo do nosso país. Pronto, existem vários exemplos em todo o desporto, mas temos a figura rei, que é o Cristiano, que eu acredito que a vida dele seja super aborrecida para aquilo que é a vida comum de uma pessoa, não é? Porque, portanto, ele acorda cedíssimo para treinar, come possivelmente todos os dias as mesmas coisas, depois dos treinos está sempre a dormir para recuperar energia. Portanto, a vida dele não... Agora, nós vemos, e se olharmos para fora, vemos aquilo que é o resultado disso, as conquistas profissionais, as conquistas pessoais, e nós achamos que, pá, quem me dera ter aquilo que ele tem. Há uma célebre frase que é Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to pass to the hell. Ou seja, toda a gente quer ir para o inferno. Mas ninguém quer passar o inferno, que é preciso ir para o céu. E é... Pois, porque lá está, porque as coisas têm o seu trabalho a fazer, não é? E é aí que está o grande desafio, porque, portanto, atingir uma certa coisa muitas vezes é muito fácil, mas depois também ela não vai durar se nós não tivermos essas bases construídas por trás. Exatamente. Portanto, e caímos nessa ilusão, ou seja, lá está, se nós celebrarmos, como diz, em demasia essa conquista, e se não dermos valor ao trabalho que todo está feito, acontece muitas vezes,
no desporto e na vida, muitas pessoas que atingem de certa forma o topo e depois deixam de procurar mais. Porquê? Porque sentem que a recompensa estava ali, mas Exatamente. desvalorizam o trabalho que estava feito e muitas vezes acontece. Não sei, chegares a um certo ponto e, portanto, ok, eu já conquistei isto e começas a celebrar e esqueces-te do que é que te levou lá. Exatamente. E, portanto, é muito fácil depois... Essa deveria ser a parte mais celebrada. O processo que te permitiu chegar lá. Porque quando tu atinges um objetivo, tu vais estar feliz que um dia, 2, uma semana, depois isso passa. É quase como comprares um brinquedo novo, um carro novo, pá, aquela alegria dura efêmera. Dura os primeiros... Os primeiros, mas depois é do teu normal já. E depois até já te esqueceste de todo o trabalho que tiveste de fazer para o comprar, de todo o trabalho que tiveste. Exatamente. E aquilo que passaste quando tiraste a carta. Yeah. Portanto, são essas pequeninas coisas que acabam por fazer sentido e que nós muitas vezes nos esquecemos nos dias de hoje. Sim. E deixamos as coisas muito, muito supérfluas. Exatamente. No fundo, esquecemos dessa parte. Focamos naquilo que é o superficial da coisa. Exato. Não exato. Já vamos falar mais à frente, porque eu achei interessante num dos vídeos que tu tens sobre essa parte, sobre a parte da meditação, e creio que até que já... Aliás, até podemos encaixar aqui agora a parte da meditação. Sim. E parte digamos, pronto, aquilo que é chamada gratidão. Sim. De praticar essa gratidão. Estou certo que já pesquisaste sobre esses temas. Sim, e já lidaste. Que efeitos é que realmente isso tem? Portanto, cientificamente e biologicamente no nosso corpo, o facto de nós pensarmos nessas partes, portanto, boas da nossa vida. Exatamente. Então, olha, meditação é uma das coisas mais extraordinárias que têm-se vindo a estudar mais recentemente, em que existem alterações tanto na função do cérebro como na própria estrutura do cérebro. Porque o cérebro, temos de olhar para ele quase como se fosse uma plasticina. Ele é moldável. Não literalmente, claro, mas ele molda-se à nossa experiência de vida. E o que é que se tem encontrado na meditação? Que pessoas que meditam têm uma capacidade muito maior de conseguir ter pensamentos, ou seja, quase como se fossem observar os seus pensamentos de forma contempladora. Porquê? Porque já vários estudos mostraram que o nosso córtex pré-frontal, que é a área que fica logo atrás da nossa testa do cérebro, ele é como se fosse o mestre do cérebro. É a parte racional do nosso cérebro, é ele que nos faz tomar tomadas de decisões racionais. Essa função cerebral, essa área cerebral, fica mais ativa em pessoas que meditam regularmente. Isto já foi observado com estudos com ressonância magnética funcional. Basicamente metem a pessoa lá no tubinho de ressonância magnética e estão a ver para onde é que existe mais fluxo sanguíneo a passar e onde é que existe mais atividade neuronal. E eles veem claramente, quando comparam grupos de pessoas que meditam com pessoas que não meditam, o córtex pré-frontal tem uma função muito maior em pessoas que meditam comparativamente com aquelas que não meditam. E porquê é que isto é interessante? Porque o córtex pré-frontal acaba por ser o nosso filtro. É por isso que as pessoas, quando bebem, o álcool vai deprimir o córtex pré-frontal e elas ficam, digamos, mais desinibidas. Qual é que é a importância disto? É que o córtex pré-frontal é como se fosse o maestro. E nós temos outra área que é a amígdala, que é aquela principalmente responsável pela ansiedade, pela aquela sensação de medo, que faz o nosso coração começar a bater mais depressa e desencadear o cortisol, essa parte toda. Pessoas que meditam, ao terem uma maior função do córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal acaba por inibir a função da amígdala. Ou seja, é quase como se tu conseguisses ter uma maior capacidade de bloquear pensamentos negativos, medos, etc. Ou seja, tens uma maior capacidade racional de fazer face às coisas que estão a acontecer no teu cotidiano. Portanto, todos aqueles bloqueios mentais e muitas vezes portanto, pensamentos que nós temos, muitas vezes lá está, de pá, eu se calhar não posso fazer isto. Exatamente, em que nós, portanto, até sofremos por antecipação. Muitas vezes eu falo, por exemplo, neste meu caso muito recente, pá, eu lancei um vídeo que sai de um evento em que venho super motivado, mas a verdade é que eu fiz disto para mim uma grande coisa, mas a verdade é que foi simplesmente um vídeo que eu lancei, não é nada demais, não é nada por ela, a minha cabeça é que me estava a manipular e a criar essa ansiedade, que portanto, a meditação não é treta, portanto é uma coisa que realmente tem um impacto muito... Meditação mindfulness, que é onde o principal foco geralmente dos tipos de meditação mindfulness acaba por ser por focar na respiração, focar nos segmentos corporais,
focar nos sons que estamos a ouvir ao nosso redor. Acaba por ser muito contemplar o presente, estarmos no presente e tentarmos, digamos, o objetivo da meditação não é ignorar os nossos pensamentos, é simplesmente termos os pensamentos e conseguirmos ter a capacidade para voltar ao momento presente. É quase como se fosse uma musculação para o nosso cérebro. Ok. Uma musculação sem resistência de um halter não fazia nada, estamos só aqui. E é igual a uma meditação que se não tivéssemos a resistência dos nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos acabam por ser a resistência que nós temos de oferecer ao nosso cérebro para conseguir voltar ao presente. E as pessoas muitas vezes ficam frustradas porque vão meditar. Estão sempre a vir pensamentos e eu não consigo estar focado no presente. É normal. Nas primeiras vezes o teu cérebro não está habituado. É normal nós estarmos sempre a divagar ou para o passado ou pela ansiedade do futuro. E é aí, quando a prática, lá está, aquela resistência, nós vamos combatendo, como se fosse no ginásio, nós queremos aumentar peso para o músculo ficar mais forte. Se nós vamos combatendo os nossos pensamentos, não combater, mas sim perceber que eles lá estão, mas tentar aproveitar o presente, não é? Acaba por ser um bocadinho disso. Nós vamos tornando-nos cada vez melhores a viver no presente. Mas claro, é uma prática que requer tempo. Curto e grossa pergunta. É preciso meditarmos 10 minutos por dia, 15 minutos por dia? É preciso meditarmos todos os dias? Qual é que é o necessário para alguém que não tem essa prática, portanto, começar a fazê-la e ter realmente algum efeito? É assim, em alguns estudos demonstra-se que cerca de 2 meses de meditação regular, todos os dias, já existe alguma alteração numa área chamada hipocampo, que é muito importante pela nossa memória, pela nossa navegação espacial, e já existe de facto aumento do volume dessa área e que é super protetor para doenças, por exemplo, como o Alzheimer, onde o Alzheimer geralmente o hipocampo começa a ficar mais, é quase como se fosse sendo comido, não é? Os neurónios vão morrendo pela doença. E portanto, pensa-se que alguns dos benefícios surgem a partir de 2 meses de uma prática de meditação regular. Mas da minha experiência, claro, de pelo menos aquela capacidade de conseguir fazer face aos meus pensamentos e viver mais o momento presente e conseguir ter uma prática de meditação, digamos, mais fluida, não é aquela prática onde estão logo nos primeiros dias, estamos sempre, os pensamentos estão a vir ou sobre o futuro ou sobre o passado. Mais ou menos 2 semaninhas eu já noto que existe alguma alteração. Exatamente, que consigo estar mais focado sem, quase como se a mente estivesse vazia. Claro que ela nunca está vazia, mas é... Há algum tempo mínimo para isso resultar, ou achas que é importante para quem, isto pondo numa perspectiva de alguém que não faz meditação de todo, que se aplicar ali 5 minutos por dia numa fase pelo inicial menos, será suficiente? 5 minutos. O objetivo é ir tentando aumentar. Se a gente também não vai ao ginásio e começa logo a levantar 20 kg de bíceps. Portanto, criar essa prática, ainda que alguém que não faça todos os dias, mas comecem a praticar uma vez por semana aos fins de semana. Ou, pronto, colocar 2 dias por semana ao fim de semana e ir aumentando gradualmente. Exatamente. Portanto, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Exato. Isso é sempre E até certamente que quando começas, depois, lá está, é como tu começas a criar esse hábito, só nos fins de semana vais sentindo resultados, vais sentindo, lá está, se calhar, essa evolução de que, ok, os pensamentos já não me estão a dominar e eu já consigo ficar um pouco mais no presente e tu vais ganhando um gosto nisso, portanto será mais fácil depois desenvolver esse hábito. Exatamente. Exato. Portanto, decides criar o canal à descoberta do corpo humano e começar a partilhar informação científica sobre aquilo que é o nosso corpo. Sei, e tens escrito na tua página de YouTube, que inicialmente a ideia era só para estudantes da área. Sim. Como é que surge essa ideia do canal? Como é que surge essa ideia de começares a partilhar informação com os estudantes da área? E como é que isso evolui? Que vou ter de fazer algumas críticas ao sistema de ensino. Mas pronto, é o que é. É assim, quando eu fui para a faculdade, primeiro ano, é logo ali anatomia, fisiologia e especialmente anatomia. Só para fazer aqui um contexto, tu vais para a faculdade fisioterapia. Exatamente. E uma das cadeiras, ao início, anatomia, eu batia com os livros nas paredes. Pá, aquilo não entrava. Não, era difícil. E ainda por cima os livros a preto e branco. Para ser mais barato, porque os livros são caríssimos. Era difícil. Até que, pá, não sei. Houve um dia qualquer, eu já não me lembro precisamente, deu um clique. Eu comecei a ficar bom naquilo.
quando chegámos à altura do teste, né? Nós ali antes do teste, a conversar, a fazer perguntas uns aos outros, pá, eu comecei a perceber, porra, eu sou bom nisto. E eu comecei a gostar muito da anatomia, lá está, porque nós acabamos sempre por gostar daquilo que somos bons. E acaba por ser um bocadinho como em tudo. Só que o ensino de anatomia era horrível. Eu vou-te ser sincero, se calhar aulas teóricas de anatomia, eu fui para aí a 4 na faculdade, porque não era obrigatório ir. Eu ia para o ginásio em vez de ir para a aula, porque o ensino era mau. O ensino era o setor a ler PowerPoints e nada cativante. E o setor uma vez até disse: se vocês acharem a anatomia divertida ou interessante ou alguma coisa que ele disse, então eu fiz um mau trabalho. E eu achava aquilo super fixe. E aquilo, tipo, para mim, era a minha cena. Estudar o nosso corpo, tipo, perceber um ligamento, um tendão, um músculo, um osso, um nervo, o cérebro, tipo, para mim era uau, é isto que eu gosto. E então eu comecei a perceber também que pessoas de outros cursos e de outras faculdades eram muito mais da anatomia. Porque lá está, não havia nada que cativasse os alunos a querer saber aquilo. Aquilo era quase como uma cadeira que eu tenho que passar à rasquinha, se tiver um 10 está tudo bem. Pá, eu não, gostei mesmo daquilo. E então foi este gosto tipo, que eu tinha e eu queria passar para os outros alunos. Porra, gostem disto porque isto é fixe. E se vocês não souberem anatomia, vão ser péssimos profissionais de saúde. Porque chega-te uma pessoa, sei lá, com um entorse. Pá, tu não sabes o que é um ligamento. Não sabes onde é que estão os ligamentos no teu pé. Quais é que são, como é que são os mecanismos de lesão. Pá, o que é que estás ali a fazer? Tipo, especialmente médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que são aqueles que têm mais contacto com os doentes e apanham esses casos, por exemplo. E foi aí que surgiu esse gosto e eu comecei a querer partilhar e eu dava, digamos, explicações antes dos testes. Tipo, as pessoas iam falar comigo, explica-me isto. Pá, e as pessoas diziam, explicas bem, tens esse setor. E pá, quando comecei a receber esse feedback, comecei realmente a gostar bastante e pá, percebi, não, o YouTube tem de divulgar isto a alguém. Eu acho que tenho uma boa capacidade para explicar isto de forma didática e interessante, porque muitas vezes o que faltava era o professor chegava lá, quando estamos em exercício, frequência cardíaca só. Para que a frequência cardíaca só? Porquê? É muito mais interessante explicar. Quanto aos exercícios, os teus músculos estão a utilizar mais oxigênio, então tu para teres um maior aporte de oxigênio, o teu coração tem de bater mais depressa e está a ser mais estimulado pelo nervo, tipo, é muito mais interessante porque tu percebes a lógica do que está por trás. E acho que foi isso sempre que eu tentei perceber isso, especialmente nós tínhamos várias cadeiras, fisiologia, anatomia, bioquímica, mas todas elas têm uma interligação. Foi sempre isso que eu tentei fazer, porque quando tu vês o corpo humano num todo, não estás a olhar só, isto agora é um músculo, não interessa, mas depois o que é que se passa dentro do músculo já é noutra cadeira que eu não tenho de saber nesta. Não, tens de saber tudo, porque perceber, ainda para mais, para quem quer ser um profissional numa área que, vamos pôr as coisas desta forma, em que tu vais reparar o corpo humano de outras pessoas, tu tens de perceber como é que justamente se desencadeou aquela lesão e que mecanismos é que podes usar. Porque muitas vezes tens, sei lá, eu estou a colocar-te esta questão não sabendo, ou tendo pouca consciência, tens uma lesão, portanto, na perna, e até o estímulo que vai ajudar a recuperar essa lesão até está noutra parte do corpo. Sim, às vezes há lesões que são causadas num sítio, por exemplo, por excesso de compensação de outro sítio que não está a funcionar tão bem, vá. Digamos assim, é essa análise toda crítica que se tem de ter quando se está a tratar alguém. E pá, e para mim foi aí que surgiu a paixão, que é divulgar a ciência, que é que as pessoas entendam. Eu até fazia exemplos muito engraçados nos vídeos, tipo, especialmente quando foi um vídeo sobre a fisiologia da micção. Porquê é que nós urinamos? Quando é que nós urinamos? Porquê é que nós não urinamos na rua como aos cães? Tipo, todos esses pequenos detalhes que tu, lá está, tens os livros e aprendes, mas tu também vais à procura de muita informação externa. Muito externa. Portanto, de estudos que são feitos e que de certa forma te ajudam a perceber, porque pronto, tens essa, voltando aqui à parte um pouco crítica do ensino e não sendo crítica, porque ele está montado para uma certa forma de trabalho, mas o que é importante para ti é esses estudos e ir à procura dessa informação que pronto, nós muitas vezes não vamos à procura. Exatamente. Portanto, eu acho que acaba por ser isso, é querer saber sempre mais. E muitas vezes o mais não está nos livros. O mais está nos estudos, estão nas bases de dados, onde os estudos estão a sair todos os dias. E se nós queremos manter atualizados, temos de
há um certo ponto em que tu pensas, ok, isto já não está a fazer sentido apenas para estudantes, Sim. mas vamos tentar colocar as coisas por miúdos para pessoas que se interessam pela área Uhum. e adaptaste a tua linguagem também um pouco nos vídeos que começaste a criar para poderes passar. Como é que te surge essa ideia? Ok, vamos começar a espalhar um pouco mais isto. Foi Então, porque tinhas um público muito restrito de alunos e, ok, se calhar isto faz sentido para mais pessoas. Foi numa de que eu vejo também que tens escrito no teu canal do YouTube, numa de aumentar a literacia, portanto, do corpo humano. Como é que surge toda essa ideia de partilhar? quando eu comecei a criar o canal começou a crescer devagarinho. Né? Demorei para aí 2 anos a chegar aos 1000 subscritos. E ao início eu até recebi feedback de alunos: ajudaste muito para a prova, muito bem explicado, o meu professor devia ser assim. Uhum. Pá, sabia bem, né? Ouvir esse feedback. Era a tua recompensa. Exatamente. Mas acabava por. Eu não quero que só alunos da saúde saibam, porque os alunos da saúde já estão num curso de saúde. Uhum. E se nós pensarmos bem, este mundo está cheio de doenças que eram facilmente evitáveis. E eu quero espalhar mensagens que mudem vidas. E não mensagens que façam pessoas, em vez de ter 10, ter 18 ou 17, ou seja lá a nota que for na prova. Porque também sei, e isto temos de ter a consciência, que às vezes as pessoas montam projetos e coisas com uma ideia idealística do que seria a vida, mas nós temos de perceber o que realmente acontece. E o que realmente acontece é que os estudantes estão lá no meu vídeo para aprender aquilo e provavelmente daqui a 5 anos não se vão lembrar de nada daquilo. Uhum. Enquanto se eu conseguir passar uma mensagem que é aplicada no cotidiano de uma pessoa e ela começa a implementar um hábito, ok, daqui a 5 anos ela pode não se lembrar que foi por causa do meu vídeo. Mas ela começou a implementar aquele hábito porque viu o meu vídeo. Uhum. E isso pode estar a prevenir Muita doenças, doença, muito. problemas de saúde desnecessários. E eu acho que isso tem sido mais a minha forma de ver as coisas. Gosto muito mais de prevenção do que tratamento. Pois, que é, pronto, nós podemos aplicar isso em várias áreas Claro da nossa que- vida e do nosso cotidiano, que Exatamente. se nós trabalhássemos para a prevenção não tínhamos metade dos problemas que existem por aí. É verdade. Vamos falar de uma grande taxa de obesidade em Portugal, uma grande taxa de Uhum. pessoas que não fazem exercício, que é até o tema que aqui tenho. Pronto, 73%, agora, pronto, mais ou menos, dos portugueses. podemos aplicar a outras áreas da vida em que a prevenção é justamente importante, porque às vezes com pequenas informações que nós podemos ter, eu falo, por exemplo, também podemos transportar aqui para outra área que é do meu interesse, a nível de investimentos, de finanças pessoais e tudo mais. Se nós tivermos uma pequena informação daquilo que é a realidade das coisas, se tivermos um pouco mais de literacia, tanto a nível daquilo que são as nossas finanças pessoais, tanto a nível daquilo que é a nossa saúde, se nós tivermos essa informação de antemão, não quer dizer que vamos resolver os problemas todos, mas podemos preparar, portanto, a nossa vida de forma a melhorar, porque muitas vezes o que acontece é que, lá está, se nós não temos um hábito de todo, não temos o hábito de fazer exercício, não temos o hábito de nos alimentar bem, é preferível começarmos a pouco e pouco do que não fazer nada como estavas a Para mim é falar. sempre aquela célebre frase: é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Uhum. A questão que eu aqui tinha veio justamente relativamente a este tema que estamos a falar, porque eu tinha aqui, portanto, a porcentagem de pessoas que fazem exercício, falavas em 73%, eu tinha visto cerca de 70% da população que não faz de todo e não pratica exercício físico. São os últimos dados que nós temos. Que impacto é que acreditas que pode ter na vida delas a informação que tu partilhas? Porque, de certa forma, vendo os vídeos que tu tens, chama-nos um pouco à realidade daquilo que acontece com o nosso corpo e de, lá está, pequenos hábitos que nós poderíamos alterar. Sim. O que é que achas que a tua informação pode acrescentar na vida dessas pessoas? É assim, talvez a coisa mais gratificante que já me aconteceu com a página Corpo Humano foi ver pessoas que claramente não faziam exercício a começar a fazer exercício. Não me disseram especificamente que foi por causa de mim, mas eu sei, tenho a certeza que deixei lá um bichinho. Pessoas chegadas a ti. Exatamente, tenho a certeza que deixei lá um bichinho. E desculpa lá reformular a pergunta, que eu agora esqueci-me que aqui que impacto é que
A mensagem acreditas que tu passas. a mensagem que tu passas, ou até mesmo, por exemplo, tu passas informação, lá está. São vídeos muito curtos, estamos a falar de vídeos que tu fazes cerca de 10 a 13 minutos. Uhum. Portanto, muito curtos, digo, porque com toda a informação que tu consegues obter em Sim. 10, 15 minutos, pá, muitas vezes é difícil tu conseguires essa acredito que tu perdes muito mais tempo, portanto, Sim, sim. à procura dessa informação e tu Uhum. consegues passar ali de uma forma muito clara, dividir 10, 15 minutos. Que importante é que achas para uma pessoa que veja esse vídeo tomar consciência do que é que acontece no corpo dela e daquilo que ela pode alterar? Eu acho que também acaba por ser muito do mindset da pessoa. Quando uma pessoa não está disposta a mudar, ela não vai mudar. E essa é uma das partes, digamos, tristes às vezes do meu trabalho, em tentar dar às pessoas, nós sabemos, muitas pessoas sabem, não se deve fumar, não se deve beber, não se deve comer chocolates todos os dias, pá, mas se a pessoa não tiver no mindset de mudar, não vai mudar. Então, eu acho que uma das coisas que eu fui tentando mudar é perceber, ok, eu posso não mudar estas pessoas, mas pelo menos já deixo lá um bichinho dentro. Pode ser que elas no futuro até possam mudar. Mas vamos falar para aquelas pessoas que realmente querem mudar. Porque uma pessoa, quando já está mais disposta a mudar, se eu fizer isto, o teu cérebro acontece isto e isto, e o teu coração começa a funcionar melhor, e os teus músculos também. Ela vai ter uma motivação. Exatamente, a pessoa tem uma motivação que às vezes pode não ser só estética. Muitas vezes as pessoas vão para o ginásio, vão começar a fazer exercício, querem perder peso por uma questão estética. Mas, e se nós disséssemos às pessoas, o teu cérebro vai funcionar melhor, tu vais ser melhor no teu trabalho, tu vais te sentir melhor e não vais ter tendência a cair nos mesmos erros que fizeste no passado. Porque tens uma melhor função cerebral, uma melhor função cardíaca, e acho que isso acaba por ser a parte em que eu tento mesmo chegar à pessoa, não só do ponto de vista estético, porque a pessoa muitas vezes, pá, é o Instagram, é os modelos do Instagram, os modelos. E lá está, isso voltando atrás, isso tudo leva tempo e requer essa construção de hábitos que é a parte mais difícil. Exatamente. Porque, portanto, é preciso sair do sofá, é preciso ir para o ginásio, Sim. custa, nem todos os dias vais ter vontade de o fazer. Exatamente. Agora, desculpa, diz. E acima de tudo, a linguagem que eu tento muitas vezes passar é uma linguagem empática, em que não é porque é que estás a fazer isso, é muitas vezes eu começo o vídeo a tentar explicar à pessoa porque é que ela está a fazer aquilo. Ou seja, o ambiente em que ela está rodeado, a sua experiência de vida. Estou agora a lembrar-me, por exemplo, do vídeo porque é que nos viciamos em açúcar. Eu começo a explicar à pessoa porque é que na atualidade é tão fácil nos viciarmos em açúcar. Quase como para descarregar um bocadinho a culpa da pessoa. Porque se eu começo o vídeo a julgar, o açúcar é mau, porque é que estás a comê-lo? A pessoa desliga logo o vídeo, as pessoas entram logo na defensiva. Enquanto se nós começarmos a explicar, ok, isto foi de uma origem evolutiva, nós sempre quisemos priorizarmos alimentos de mais alto teor calórico, porque não tínhamos tanto acesso à alimentação, então se conseguíssemos ter uma alimentação mais calórica num dia, íamos ter mais reservas para a nossa incerteza de obter alimento no outro dia qualquer, no futuro. A pessoa, ok, já entendi, se calhar porque é que na atualidade com tanta disponibilidade prioriza. Porque as coisas não acontecem por acaso. Todos os hábitos que nós temos, bons ou maus, derivam de alguma coisa que... De evolução. O nosso cérebro não teve tempo de evoluir com esta evolução toda que a humanidade teve nos últimos 500, muitas 600 vezes também do exemplo que nós temos em casa, que nós temos do ambiente que nos rodeia. Exatamente. Portanto, acaba por servir de motivação, porque lá está, não é fácil, mas é possível, e creio que nos dias de hoje em que temos imensa informação, nós também se calhar colocarmos como motivação enquanto sociedade de mudar esse paradigma, de nos informarmos e de trabalhar nesse sentido. Porque claro que os resultados não vão ser imediatos, claro que não. mas nas gerações futuras pode ter um grande impacto e isso transporta-se para tudo. Sim. E algo que eu tento também mostrar muitas vezes é que apesar de em certos fatores de melhoria corporal a pessoa pode ainda não estar a ver o resultado que quer no espelho, mas por exemplo a probabilidade dela morrer por vários tipos de doença, só dela já estar a fazer aquilo diminui imenso. Portanto é também dar a entender à pessoa que não é só o que ela vê ao espelho, mas também é estar a prevenir-se de coisas. Portanto, isso nós sabemos que é aquilo que dizemos que é a única certeza da vida é que nós vamos morrer, isso não há como evitar.
toda essa prevenção, e eu falo por mim também, de todo o cuidado que comecei a procurar ter com a minha saúde e tudo mais, não se justifica de, ok, tu não vais morrer, porque isso não acontece. Não. Trata-se de uma melhor qualidade de vida, porque Exatamente. muitas vezes nós vemos já pessoas com 30, 40 anos a terem já problemas, até delas às vezes mais novas, a desenvolverem problemas de saúde, que derivam muitas vezes de maus hábitos, e estamos a falar também de uma redução de qualidade de vida, seja de mobilidade, de força, que depois nós, quando chegamos à altura em que começamos a ter filhos e queremos passar tempos com ele, no meu caso ainda estou a falar como se fosse um velho, mas que vão ter de certa forma impacto. Nós, se tivermos mais energia para passarmos o pouco tempo que temos com os nossos, de podermos ter energia para estar com eles, estarmos com saúde, não lhes sei lá, eu penso, quando for velho, se eu estiver no hospital, eu vou estar a roubar tempo, se calhar, aos meus filhos que vão estar comigo. Portanto, todas essas coisas acabam por ter impacto no nosso futuro. Sim. E a motivação deve ser essa, viver com mais qualidade, não propriamente não morrer. Exatamente, Vamos morrer na mesma. É a diferença da nossa vida até à morte. Exatamente. Portanto, e isto entra dentro da questão que eu tinha agora, que é, portanto, ter saúde e ter uma boa qualidade de vida, portanto, deriva de imensos fatores. Não é uma coisa que tu, com apenas um fator e com um hábito que possas mudar. Mas se tivesses de enumerar, ou de mencionar, aliás, um hábito que as pessoas podiam tomar e que, lá está, pode não ser esse hábito que vai mudar tudo, mas que pode ser o hábito desencadeador de tudo o resto e de começarem a procurar, qual é que era o hábito que tu escolhias, tendo de ser um e colocando-te na perspectiva de alguém que não toma qualquer tipo de cuidado com a saúde? Uma pergunta difícil, porque eu tenho dois em mente. Mas eu acho Podes falar dos dois. Pronto, os meus dois em mente são sono e exercício. Mas eu acho que se tivesse de escolher um e só um, eu ia para o sono. Ok, agora é a parte em que vamos perceber porquê. Porque a importância de... Grande parte da nossa sociedade vive privada de sono. As pessoas não dormem. Dormem 6 horas, 6 horas e meia. Não preciso de 7 horas. 7 horas, que é isso? A verdade é que grandes estudos com milhares de pessoas já verificaram 7 a 9 horas de sono. Pelo menos 7 é o mínimo. E muitas vezes as pessoas sentem, eu passo bem com 6 horas. E já houve um estudo super interessante em que eles basicamente puseram 3 grupos de pessoas. Uns a dormir 4 horas, outros a dormir 6 horas e outros a dormir 8 horas. O que é que eles tinham de fazer? No final de dormir, iam fazer um teste cognitivo. E, além disso, os investigadores perguntavam como é que eles se sentiam, em termos subjetivos. Os de 4 horas, obviamente, foram os piores. Nem teste e sentiam-se mal. Nem gente quando dorme 4 horas, aquela cabeça, aquela pressão, normal. Algo super interessante. Os de 6 horas e os de 8 horas tiveram quase a mesma percepção subjetiva de bem-estar. Ou seja, os de 6 horas diziam que estavam sempre bem. Mas depois, quando eles foram fazer os testes cognitivos, os de 8 horas tiveram uma performance muito acima dos que 6 horas. Ou seja, 2 grupos de pessoas que até se achavam que sentiam mais ou menos bem e percebemos quando foi de facto a fazer o teste. Os de 6 horas não é suficiente. Existem muito poucas exceções. Acho que nem 1% chega da população que consegue dormir apenas com 5 horas, mas lá está, são alterações genéticas em que provavelmente a probabilidade de nos cair um raio em cima se calhar é mais alta do que ser uma dessas pessoas. Então, porquê que eu escolhi o sono e não o exercício? Portanto, se nós dormirmos mais, vai desencadear portanto, um impacto maior nas outras áreas da nossa vida. Portanto, escolheste o sono. A nossa função cognitiva vai ser melhor. O nosso humor vai ser melhor. A nossa capacidade de regenerar os tecidos do nosso corpo vai ser melhor. O nosso risco de estar a prevenir doenças cerebrais vai ser muito maior e também de cardiovasculares. Porque quando nós dormimos, durante o sono profundo, ocorre uma limpeza cerebral. Nós temos toxinas que se acumulam durante o nosso dia no cérebro e é à noite a dormir em que essas toxinas são removidas do nosso cérebro. Então, se nós, mesmo imaginando, o hábito que eu tinha escolhido era o exercício. E a pessoa, ok, exercício, mas vou continuar a dormir 6 horas por noite. O exercício, claro que ia estar a prevenir a pessoa de muita doença. Mas dormir pouco
ia fazer com que ela deixasse mais toxinas acumuladas no corpo, nomeada uma que é a proteína beta-amiloide, que é uma das grandes causadoras de doença de Alzheimer, quando ela se começa a acumular no nosso cérebro, passado anos e anos e anos, forma placas, e essas placas começam a inflamar o cérebro e os neurónios começam a morrer. Ok. Outras coisas super interessantes. A pessoa pode ter a motivação para o exercício, mas se não tem sono, provavelmente no seu trabalho, não vai estar com bom humor, não vai estar com um grande humor para a sua família e vai entrar num ciclo de cansaço crónico. E esse cansaço crónico pode levar a stress crónico e esse stress crónico pode levar a depressão, por exemplo. São tudo cascatas, obviamente, e dependem de inúmeros fatores, não é? Mas se eu tivesse de dar um exemplo, Portanto, sono. mais vale dormir do que ir ao ginásio. Se tivesse de escolher entre essas duas, sim. Portanto, como é que se dorme bem? Porque acho que é também uma grande questão, porque principalmente hoje em dia eu vejo muita informação portanto, não fundamentada sobre como dormir bem, a questão de não usar aparelhos eletrónicos, de não comer. Como é que isso funciona? Ok. Então pronto, se calhar essa que estás a falar é uma das mais importantes. Não usar aparelhos eletrónicos à noite. Porque o nosso sono e o nosso ciclo de vigília e sono, ou seja, estarmos acordados e estarmos a dormir, é controlado pelo aquilo que se chama o nosso relógio biológico, que corresponde a um núcleozinho no hipotálamo que se chama núcleo supraquiasmático. E qual é que é o principal regulador do nosso ritmo circadiano? É a luz. E o nosso olho é o receptor da luz e ele tem uma forma de enviar informação até ao núcleo supraquiasmático. Eu não vou estar aqui a dizer nomes para não vos aborrecer, mas basicamente, quando está mais luz, o olho envia essa informação ao núcleo supraquiasmático, ao relógio biológico, e ele vai fazer com que a nossa produção de melatonina diminua, ou seja, a melatonina é aquilo que ajuda a induzir o sono. Portanto, se vamos ter menos melatonina, vamos nos sentir mais ativos. E se, por acaso, a nossa luz começar a diminuir, que é aquilo que é suposto, à noite, né? Nós vivemos milhares de anos sem luz artificial, o olho vai receber menos luz e vai indicar ao nosso relógio biológico, está na hora de dormir, e a produção de melatonina começa a aumentar. E então a melatonina vai sinalizar que está na hora de dormir e vão ocorrer processos cerebrais que nos vão começar a induzir o sono. Qual é que é um dos problemas? Quando nós estamos expostos aos nossos dispositivos, eles libertam uma emissão de luz azul. E a luz azul, ela é um estímulo muito interessante para o olho, porque é quase como se fosse uma estimulação de estado de dia. Então, o nosso olho vai enviar uma informação luminosa para o nosso relógio biológico que vai indicar é de dia. Não vale a pena estar a produzir melatonina. Qual é que é a coisa? Não vais ter tanta melatonina e depois vai ser muito mais difícil conseguires adormecer. E o teu sono vai acabar por não ter tanta qualidade. Outro problema também é a ingestão de cafeína, que as pessoas abusam bastante. A cafeína devia ser ingerida mais ou menos até às 3 horas da tarde, porque ela tem um tempo de meia-vida 10, 12 horas. Isso é muito interessante. Então, o que é que se passa? É que a cafeína ela vai ser um antagonista de uma coisa que se chama adenosina, porque o nosso cérebro, para os nossos neurónios funcionarem, é com ATP, que é a molécula da energia. Só que quando o ATP é utilizado, ele é hidrolisado, ou seja, passa a ser ADP mais um fosfato inorgânico. E este ADP, que vai ser a adenosina, vai se acumulando no nosso cérebro. E isso também vai ser um estímulo de que vamos estando cansados. Ou seja, quanto mais adenosina se acumula no nosso cérebro, mais cansados vamos estar, mais preparado para o sono. Então o que é que o café faz? Se nós consumirmos café no período da tarde, como ele é um antagonista, ou seja, a cafeína liga-se nos receptores da adenosina e não deixa que a adenosina se ligue lá. Quase como se estivesse a mentir ao cérebro. Então, nós não vamos ter tanto sono à noite para dormir. E alguns estudos já mostram que quando a cafeína é ingerida, especialmente no período da tarde / noite, que ainda é pior, a qualidade do nosso sono é de facto afetada e a capacidade para nós começarmos a dormir, que se chama a latência do sono, aquele tempinho que estamos entre estar acordado e começar a dormir, é maior e torna-se mais difícil adormecer. Isso é muito interessante porque eu tive um ponto lá atrás na minha vida em que eu bebia demasiado café, bebia 5, 6 cafés por dia, era ridículo. Quem fala de café também fala de Red Bull e tudo que tenha cafeína. Sim, tudo que tenha cafeína. E eu, a certo ponto, reduzi imenso o café, passei para 1 café, 2 cafés por dia. E isto é muito interessante, porque quando falavas das 3 da tarde, eu tenho dias que se eu beber café, por exemplo, que já aconteceu, é muito esporádico eu beber café agora à tarde,
Mas beber um café às 4 da tarde eu à noite ando às voltas na cama. Portanto, está ligado a essa parte. Como é que funciona? Nesse caso, lá está. Ou seja, é possível tu dormires à mesma, simplesmente a tua qualidade muda. Para as pessoas que bebem café a toda a hora e que acabam por dormir. Isso só vai afetar a qualidade do sono. Portanto, Sim. como é que isso acontece? É assim, ainda é difícil, porque os estudos têm ainda alguma contradição, em que existem estudos que apontam para que pessoas, quando tornam isso de rotineiro, é quase como se houvesse um período de habituação, mas essa parte ainda é um bocadinho controversa, como é que a qualidade do sono é alterada pela cafeína. E se realmente, passado algum tempo deste ingestão de café ser regular, se existe alguma habituação ou não, isso é algo que ainda é preciso estudar mais para perceber. Portanto, para uma boa qualidade de sono, que, lá está, vai afetar depois todos os hábitos que tens, vais ter mais disposição para fazer exercício físico, para pensar e para tomar a ação no teu dia-a-dia. Exatamente. Qual é que era o teu conselho, assim, muito básico para faz isto para teres um bom sono? Porque sabemos que muitas vezes é difícil para as pessoas terem essas horas de... Às vezes nem é uma questão de ser difícil, é uma questão de prioridades. Porque nós hoje em dia estamos sempre... sei lá, saímos do trabalho, estamos nos telemóveis. Quando vamos ver os tempos médios de ecrã de telemóvel, temos horas a fundo. Que no fundo nem demos por elas passar. Qual é que era a tua recomendação? Ok, este pode ser a melhor forma de tu começares a dormir melhor. Eu diria, evita dispositivos eletrónicos, pá, troca o telemóvel por um livro, mete uma luzinha amarela, tipo, obviamente para conseguires ler o livro. 1 hora antes é esse tempo que tu viste nos estudos, que é o tempo que toda a mais gente fala hoje em dia. Sim, é mais ou menos 1 horinha antes, pelo menos meia hora no mínimo. Portanto, lê um livro, provavelmente vais estar a ter muito mais conhecimento do que a ver Reels, que amanhã não vais fazer ideia do que é que tu viste. Sim, porque passas o Reels e já te esqueceste do... A não ser que seja uma coisa muito marcante, tu vais te esquecer. E acima de tudo, evita cafeína depois de 3 da tarde, vá, 2, 3. Poderia ser uma boa alternativa também fazer a meditação nessa altura? Sim, a meditação pode ajudar a adormecer. Já alguns estudos têm tentado perceber se pessoas que meditam antes de dormir podem diminuir, especialmente com pessoas que sofrem insónia, pode diminuir aquele tempo que elas demoram para adormecer e de facto têm mostrado bons resultados. Portanto, antes de dormir, evitar esses aparelhos eletrónicos, aproveitar essa fase para adormecer e colocar o exercício físico no dia a seguir, tendo mais disposição. Portanto, esse pequeno hábito do sono vai juntar aqui todas essas coisas que tivemos a falar basicamente até agora. Portanto, era por isso que o sono é tão importante, que era por isso que... à frente do exercício. Portanto, falaste já aqui no início, é um tema no qual quero perceber, para darmos aqui quase como conclusão, que recentemente o teu estilo de treino passa pela parte do híbrido. É verdade. Portanto, é um estilo de treino, para quem não sabe, que conjuga a parte do cardio, portanto, do treino cardiovascular com a musculação. Que benefícios é que vês nesse estilo de treino e o porquê de o teres adotado? Então pronto. Quando eu larguei o culturismo, comecei a focar-me no ciclismo. Uma bicicleta de 1980, né? Mas ainda lhe fiz 8.000 km em 2 anos. Muito mais do que certas pessoas fazem com os carros. E pá, comecei a apaixonar-me mesmo pelo aquilo. Comecei a perder muito peso, né? Eu na altura, quando comecei a andar a bicicleta, tinha para aí 96 kg. E passado 2 anos estava com 80. Pois. Foi isso. Depois. Portanto, 96 kg, que era um músculo. Exatamente. Está 80 com músculo à mesma, mas seco. Sim. Mas muito menos músculo, claro. Depois comprei uma bicicleta de carbono. E aí então foi a loucura total, né? Uma bicicleta levezinha, não era nada a ver com aquilo, mudanças no guiador e tal. Então aí já fiz quase 10.000 km em menos de um ano. E foi muito recente esta mudança para o híbrido, em que eu era focado no ciclismo, mas uns amigos meus corriam na faculdade. Eles, temos de ir fazer uma maratona e tal, vem connosco. E eu, está bem. Comecei a correr, né? Comprei umas sapatilhas e tal. Comecei a gostar daquilo, porque a corrida às vezes acaba por dar-te mais um runner's high, onde tu ficas num estado cerebral meditativo. Ainda por cima eu não corro com música, eu corro só a ouvir a passada, a ouvir a natureza. Quase como se tivesse um tempo de introspeção para pensar. Comecei a gostar muito da corrida também por aí.
e mesmo pelo próprio estímulo. Depois, como eu não corria, comecei a correr. Os resultados, os tempos começaram a ficar muito melhores rapidamente. Lá está, quando tu te tornas bom numa coisa, ou a ficar melhor, tu ainda tens mais motivação. E comecei a ficar, olhar ao espelho e pensei, pá, estou a ficar magrinho, pá. E eu gostava, estás a ver aquela figura tipo clássica de um herói da Marvel. Os gajos são secos, musculados, mas também correm e fazem aquilo tudo. Eu comecei a pensar, pá, se eu conseguisse aliar estas duas coisas, que eu já tive músculo, eu agora sou assim. Foi super interessante. Pá, inscrevi-me no ginásio em julho. Em 2 meses já ganhei quase 1,5 kg de massa muscular, que é muito bom. A fazer só 2 vezes por semana. Estou a pensar começar a incrementar um bocadinho mais isso. E depois comecei a seguir também um híbrido, um atleta híbrido que é o Nick Bare, super conhecido aqui no mundo do híbrido. E os vídeos dele, a motivação dele, pá, ele tem inclusive vários atletas que ele faz patrocínios, eles também são híbridos e aquilo é uma comunidade muito brutal. E lá está, ter os role models, os modelos, sempre ali. E eu comecei a pensar, não quer ser tão grande como ele, porque ele é muito grande. Conseguiu correr uma maratona em 2 horas e 39, que é ridículo. Tipo, uma pessoa com o peso dele, ele deve ter pai que 100 quilos. Pois, não é 90 no mínimo. Correr uma maratona de 2,39, que é uau. Eu pensei, uau, isto é fantástico, porque tu tens um corpo bonito e funcional ao mesmo tempo. E depois não é só bonito, é porque, falando em termos de saúde, aqui já fiz um vídeo sobre isto, que é a chave para a longevidade. Portanto, vão ver esse vídeo. Massa muscular é um dos maiores preditores de longevidade de sempre. Porquê? Um dos grandes problemas que nós vemos na atualidade são pessoas a cair. Velhinhos a cair. Porquê? Porque não têm massa muscular. Não têm força muscular. Quando não há massa muscular, quando tu cais, é quase osso no chão. Fraturas do colo do fémur são as mais comuns a dar com pau, digamos assim. Então, quando eu penso, ok, se eu tiver mais massa muscular, por outro lado, eu também estou a tornar-me mais propenso a ter uma vida com longevidade. Em que não é só endurance, não é só o VO2 máximo, também é um dos grandes preditores definitivos de uma vida com saúde. Por exemplo, num estudo super interessante, eles puseram atletas de elite, pessoas completamente sedentárias, etc. E eles viram que uma pessoa com um VO2 máximo abaixo daquilo que seria mais ou menos da média mundial, um VO2 mediano, passado algum tempo de treino aeróbio, se elas ficassem um bocadinho abaixo daquilo que seria a média, ou seja, ainda não era muito bom, mas se elas conseguissem passar de agora não me lembro de valores ao certo de VO2 máximo, mas de mal para um bocadinho abaixo do médio, já tinham um risco de mortalidade para todas as causas de doença diminuído em 50%. É muito. É muito, é uma coisa monstruosa. Portanto, lá está, criar esse pequeno hábito é preferível do que, portanto, limpa-te logo ali uma carrada de riscos de doença. Exatamente. E, portanto, estar a conseguir aliar um VO2 máximo, que neste momento tem um VO2 máximo acima da média, pelo menos que a estimativa do Garmin, e estar agora a tentar construir mais músculo. O meu objetivo é ficar aí com 78 kg, acho que é 78 kg de skin, acho que é o objetivo. Está-me a propor para ter uma vida longa. Aliar, tenho os dois fatores. É um corpo forte. Exatamente. Portanto, isso acaba por, vamos colocar as coisas desta forma, o estilo de treino ideal era esse híbrido. Exatamente. Para colocar o teu corpo de forma funcional. Segundo a OMS, que, enfim, não vou aqui dar as minhas opiniões sobre a OMS, mas segundo as guidelines deles para o exercício, deveríamos fazer, pelo menos, para manter a nossa saúde cardiovascular e muscular, deveríamos fazer cerca de 3 vezes por semana exercício aeróbio, corrida, jogging, bicicleta, seja lá o que for, e 2 vezes por semana exercício resistido. Também para falar um pouco aí dessa parte que fazes do exercício aeróbio 3 vezes por semana, para pessoas que não gostem de treinar, que não gostem de ir ao ginásio, podem escolher muitas vezes outras atividades. Não precisa de ser. Não. Eu já vi vários exemplos como aulas de dança, yoga, por exemplo, todas essas coisas que muitas vezes tu até podes não gostar de ir ao ginásio, podes não gostar de correr, mas tens outras alternativas. Portanto, não é desculpa não gostar de ginásio. Acho que é uma coisa, o nosso corpo temos 660 músculos para mexer. Nós não fomos feitos para estar parados numa cadeira. Portanto, é preferível
ter essa opção, ou até mesmo fazer uma caminhada, Sim, do que não fazer nada de todo. exatamente. Pá, Portanto, nem que seja uma caminhada. A ideia de que a malta tem de ir para o ginásio para ter saúde é Não, completamente errada. é completamente. Geralmente, quando é malta ainda por cima que quer ir lá para ganhar massa, fazem muita, digamos, barbaridade para o corpo deles. Né? Uhum. Começam a aumentar cargas demasiadas, depois surgem as lesões, a alimentação muitas vezes excessiva em proteínas e pobre em vegetais, não é? Só querem proteína para ganhar massa, Exato. mas quando Todos esses fatores, a saúde, que depois são mais importantes do que isso. exatamente, no Portanto, fim das contas é como é que nós vamos morrer. Porque um corpo, digamos, grande e musculado também não é sinónimo de Não. saudável. Aliás, as populações que têm maior longevidade no nosso planeta são geralmente pessoas magras. Não Uhum. são pessoas caquéticas, atenção, não é aquele velhinho magro que mal se põe em pé. São pessoas com um peso mais baixo, mais secas. Por exemplo, pessoas do Japão. Não sei se estão a ver aqueles velhinhos e que ainda levantam os sacos e fazem tudo. Porquê? Isto agora é super interessante, vamos aqui um bocadinho de ciência. Quando nós temos demasiada massa muscular, muita massa muscular, parece existir um aumento de uma atividade, de um fator de transcrição que se chama mTOR. Uhum. E basicamente esse fator de transcrição, o mTOR, ele é quase como se fizesse com que as tuas células se dividissem demasiado. Okay. Ou seja, ele acaba por fazer com que a tua idade celular seja mais velha do que aquilo que seria suposto. Quase como num acelerador de envelhecimento celular. Uma massa muscular maior não vai requerer também mais energia do teu corpo Exatamente. para alimentar. Isso vai, sem dúvida. Tens de ter um aporte calórico muito maior. E daí talvez esse envelhecimento que o teu corpo acaba por ter, porque está a produzir muita. Isto estou eu a perguntar, não tendo noção. Se é mais ou menos isso que estás a tentar dizer. Portanto, se tiveres só uma massa muscular muito grande e não tiveres o resto, exatamente, o teu corpo vai despender muita energia ali e possivelmente vai fazer com que as tuas células envelheçam mais depressa. Isto estou eu a perguntar, não acredito que seja tão assim que acontece. Okay. Agora também já não me lembro dos processos todos ao certo. Estudei isso há um tempinho, mas pronto, há sempre, no fim de tanto estudo é a tristeza que acontece. Às vezes estudas e depois se esquece. Claro. Sim, também é muita informação todos. E estamos a falar de coisas científicas. É verdade. Que grande parte de nós não tem noção, mas só que se tiver lá está a noção dessas questões básicas e gerais, exatamente, já pode ter um impacto muito grande, portanto, naquilo que é a nossa saúde. Para entrar agora um pouco aqui mais na parte conclusiva desta conversa, portanto, tens uma página do YouTube já com bastantes vídeos, creio que certamente vais querer fazer ainda muitos mais e que tens ainda muito mais por explorar e aprender. Mas já vais neste momento com mais de 1000 seguidores, como já falámos. Tens uma página de Instagram onde também partilhas imenso conteúdo educativo e neste sentido. Portanto, aquilo que eu te pergunto é quais é que são as perspectivas para o futuro e pensando mais nesta parte deste projeto e não tão na parte de saúde, onde é que ambicionas chegar e o que é que prevês para o teu futuro enquanto este projeto e toda esta informação que estás a partilhar, até onde é que queres levar isto? É assim no futuro mesmo, tipo, ideal era conseguir construir uma comunidade de pessoas interessadas, uma comunidade grande, em que conseguisse espalhar a palavra pelo máximo número de pessoas possível. Portanto, crescer o canal, ter um número de subscritos que permitisse de facto essa exposição toda. O Instagram também, ultimamente tem estado um bocadinho ausente, mas faz parte da vida. Mas também o objetivo é criar essa comunidade, criar uma comunidade de pessoas que realmente querem melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde e partilhar essa mensagem com outros, que inclusive já está a acontecer, obviamente, em escala mais pequena. O objetivo era tornar isso maior. Algumas das minhas dúvidas é se algum dia irei produzir conteúdo em inglês para conseguir chegar a mais pessoas. Uma das minhas senãos e sims, eu penso, em Portugal há muito falta de literacia e no Brasil, se bem que o Brasil acho que está um bocadinho melhor que nós, e em inglês já há muita coisa, ou seja, até que ponto não seria melhor focar-me onde há falta e não onde já há muita informação.
Mas pronto. Que, entrando agora aqui nessa questão, falavas de criar uma comunidade. Portanto, eu quero aprender mais sobre isso. Já te falei que tenho interesse em saber mais, que tenho interesse em apostar nessa vertente do exercício físico que tem sido parte da minha vida nos últimos 2, 3 anos. Pronto, foi também no passado, mas não com tanto foco como tenho agora. Que importância é que achas que tem, ou que acreditas que vai ter essa comunidade para ti, de forma a alavancar também um pouco os resultados de toda a gente, ter uma maior qualidade de saúde e também a nível daquilo que lá está, que é a literacia e o impacto que depois vai ter nos outros. Que importância é que achas que tem teres uma comunidade que se interesse pelo mesmo que tu e que diferença é que faria? Na minha vida. Exato. Na tua vida e na vida deles. Ou seja, Na vida deles. como é que perspectivas que seja essa comunidade? O que é que ela acrescentará de valor? Uma comunidade em que pessoas cada vez mais jovens comecem logo a entender sobre o seu corpo para não fazer besteiras, né? Principalmente muito do meu foco também é nos jovens. Sabemos que na adolescência especialmente as pessoas começam logo com hábitos um bocadinho duvidosos. Por outro lado, acaba por ser que a mensagem se espalhe para as famílias das pessoas, que acho que é... Eu acho que todos os dias ao ver pessoas doentes com coisas que eu achava que seriam completamente preveníveis, especialmente doenças crónicas, dá essa vontade de bora espalhar a mensagem. Bora fazer com que estas pessoas entendam que se fizerem coisas simples na sua vida que não custam nada, ok, pode custar ao início porque estão a mudar um hábito, é uma forma diferente do cérebro delas trabalhar, mas quando implementarem esse hábito vão ver que a vida delas vai ficar muito melhor. Pessoas que acordam de manhã e sentem-se com energia, pessoas que acordam de manhã e vão com prazer, com um sorriso na cara treinar e que vão trabalhar, dar o seu máximo. E acho que é isso que eu ambiciono. Portanto, eu agora tenho aqui um pequeno desafio para te fazer. Sei que não estás na melhor condição possível para isso agora, mas eu queria te perguntar se achavas viável para começar e também para te incentivar um pouco a dar esse passo. Eu que estou na minha busca também daquilo que, portanto, quero fazer, estou a procurar aprender com essas pessoas, mas achas que seria interessante nós combinarmos aqui, exatamente neste momento, ficar registado e ficar partilhado, nós combinarmos um meeting, fazer a promoção disto e combinarmos uma corrida com malta jovem aqui da nossa zona para começar Top. e para incentivar. Top. Que pudesse aqui, portanto, alargar a tua mensagem também. Exatamente. Sei que neste momento é um pouco difícil nós marcarmos uma data porque estás em recuperação. É verdade. E tens também uma maratona aí à porta. É verdade. E a maratona será? Que é 2 semanas e 4 dias. É dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro. Portanto, eu, como sabes, sou um pouco fora daqui. No entanto, eu quero participar nisso. Eu vou estar por cá dia 10 de outubro novamente. Perfeito. Portanto, achas que seria plausível nós combinarmos, portanto, fazermos promoção disso e agendarmos uma corrida em conjunto com várias pessoas? Exato. Portanto, talvez para o meio de outubro. Ok. Deixamos aqui em aberto. Pronto. Combinadíssimo. Fica combinadíssimo isso. Acho que pode ser uma dinâmica interessante que te pode também começar a desbloquear essa comunidade. Porque, para além de, numa escala geral, ainda termos uma população uma percentagem muito reduzida da população que pratica exercício físico, mas acho que é um bom começo. Nós não podemos chegar a todo lado, mas se calhar se começarmos por aqui as coisas vão Sim, sem crescendo. dúvida nenhuma. Portanto, vai ficar combinado. Nós vamos fazer isso acontecer. E tenho uma última pergunta para ti. Se pudesses deixar uma dica a quem ainda não treina de todo, mas quer começar, qual é que seria? Qual é que seria a tua dica base de, ok, começa por aqui? Pá, a minha dica, assim, básica, Nike, just do it. Mas se quisesse começar, depende do que tu quiseres fazer, depende dos teus interesses, mas se quiseres... Alguém que não treine de todo, que não faça exercício de todo, eu acho que esse exemplo chega perfeitamente, a questão do fazer, simplesmente fazer e começar por algum Faz lado. alguma coisa, simplesmente previne-te lesões. Se fores, por exemplo, a um ginásio, tenta pelo menos ter algum guia, algum PT, pelo menos nos primeiros meses contigo, para não fazeres besteiras, especialmente não percebes nada. Se fores correr, andar de bicicleta, whatever, não tem muito que saber, começa só e... Portanto, seria um bom ponto de partida. Exatamente. Pronto, até essa questão do just do it, eu pronto, quando comecei a partir peso eu estava com 112 kg, pronto, não é segredo, já partilhei isto.
E aquilo que eu fiz numa fase inicial e que até posso passar, se eu não sei até se já partilhei isto ou não, mas aquilo que foi o meu segredo, não sei se concordas e se resultaria para os outros, eu comecei a treinar uma vez por semana em casa Uhum. para criar o hábito. E a partir daí comecei a fazer caminhada. Uhum. Às tantas, os resultados vão começando a aparecer a pouco e pouco, a nível daquilo que eu sentia. Sim. E portanto fui incrementando, tanto que eu hoje treino quase 7 dias por semana quando posso. Achas que é um bom começo? Lá está aquilo que estavas a falar de just do it. Simplesmente começa por algum lado, Exatamente. não procurar a situação perfeita, mas sim fazer e a partir daí ir trabalhando para... Vão ver que quando as endorfinas começarem a bater lá no cérebro, vocês vão querer fazer mais e mais. Uhum. E os primeiros dias podem ser difíceis, mas vai se tornar mais. Aliás, vai ser sempre difícil. Vocês é que vão conseguir fazer coisas mais difíceis de forma mais fácil. Ou seja, a vossa percepção de dificuldade vai começar a diminuir. Uhum. Mas a dificuldade está lá. Sim, isso não dá para escapar, porque ainda hoje, e tu certamente que acontece o mesmo com toda a gente, a verdade é que eu falo que treino quase 7 dias por semana, mas eu diria que se calhar 6 desses dias eu vou ser vontade completamente nenhuma. Simplesmente a gente tem de ir, respeitar o processo e aceitar o processo tal como ele é, fazer, epá, e no final é sempre recompensador, porque eu quando saio portanto, eu treino mais à base de ginásio e faço corrida de vez em quando, como tu sabes. E a sensação de prazer no final é incrível, porque, portanto, lá está, nós não tendo essa vontade inicial, E é aquilo que as espetacular. alterações que ela tem no nosso corpo produz um resultado Não incrível. falámos aqui de uma coisa que eu acho que é super interessante, mas podemos falar aqui para acabar rápido. Quando tu estás a fazer isso, a ir sem vontade, fazer uma coisa difícil, que causa resistência no teu cérebro, estás a promover um aumento da função de uma área cerebral que se chama giro cingulado anterior medial. Ok. E esta área que fica tipo, mesmo no meio do cérebro, se dividisse o cérebro em duas partes, ficava aqui no meio. Esta área, nota-se que pessoas que fazem coisas difíceis numa forma regular têm um aumento do volume dessa área. Sabes o que é que isso é interessante? Pessoas que vivem mais anos também têm um aumento dessa área. Ou seja, é quase como se essa área cerebral fosse a chave da resiliência, digamos assim. Quase como se tivesse ali a chave para tu quereres fazer coisas mesmo quando são difíceis. Mesmo quando não tens vontade, vais lá e fazes. Portanto, à medida que vais fazendo, o teu cérebro vai ganhando uma maior resistência. Aliás, vai perdendo a resistência às coisas difíceis. Ou seja, vai criando essa... Ok, é difícil, mas o teu cérebro fica mais preparado para as fazer. Estás a ver a David Goggins? Deve ser quem tem o maior giro cingulado anterior medial de sempre. Who's gonna carry the boat? You don't know me, son! Pá, olha, acho que esta conversa foi muito produtiva, com muita informação. Portanto, isto é o começo aqui de um projeto, portanto, meu, no fundo, que, pá, eu lá está, é pura realidade. Eu neste momento ainda não sei bem que direção dar, eu sei que tenho várias áreas de interesse e quero aprender mais sobre elas e aplicá-las à minha vida. E acho que esta conversa contigo foi excelente. Eu já tinha algumas noções muito básicas daquilo da parte da meditação, mas tendo essa consciência científica, porque não é por acaso, não é eu vi que a meditação fazia bem e pronto. Não, é porque tem todo o estudo por trás e acho que é super interessante. Acho que ainda é mais interessante acompanhar o teu canal para o futuro, ainda para mais às pessoas que estejam a ver isso, seja pequena ou grande escala, não me interessa. Mas, pá, tu tens conteúdo brutal no teu canal de YouTube, que muita gente certamente vai aprender imenso. É explicado muitas vezes por miúdos, o que é a parte melhor, porque simplifica uma área que é interessantíssima, que é o nosso corpo, que é o nosso maior património. Exatamente. E que nós temos de cuidar melhor dele, para justamente viver uma vida com mais qualidade no futuro. Portanto, olha, agradeço-te imenso. Pá, desejo-te as melhoras para o pé. Obrigadinho. E pronto, e passem pela página do Alexandre, vejam o canal dele de YouTube, que tem lá conteúdo incrível, e continuem a acompanhar a minha jornada, porque eu certamente vou trazer muito mais coisas que vão acabar por servir para vocês também para aprenderem, mas acima de tudo está a servir para mim para aprender, e espero que no futuro possa acrescentar valor a outras pessoas com a informação que estou a ter, porque não estou a acrescentar imenso valor agora. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Obrigadão, João. E pronto, eu não sei como é que se acaba um vídeo, portanto, um abraço.